Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16 até o versículo 34. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esta tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte, imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Meus amados, quando eu vejo esse texto, Paulo, o grande bandeirante da fé, o grande evangelista, missionário, plantador de igrejas, chegando em Atenas, e ele chega num contexto difícil, porque ele está sendo escorraçado de Bereia, enxotado da cidade, e ele foge, sendo levado até Atenas, deixando para trás Silas e Timóteo. Ele chega naquela cidade que é a capital intelectual do mundo. Ele chega na terra dos grandes pensadores, dos grandes filósofos, de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. Ele chega na cidade mais requintada e intelectualizada do mundo. E me parece que quando você lê esse relato, o mundo hoje é muito parecido com aquela antiga Grécia. Porque ainda hoje, as pessoas têm gosto pelas novidades, mas elas não têm interesse pela verdade. Os atenienses ficaram ouriçados, diríamos hoje, com o que Paulo estava pregando.
porque para eles era uma novidade. E o mundo hoje ainda corre atrás de novidades, empolgadas com as últimas novidades, mas rejeitam a verdade. Então parece que Atenas, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Nova York, Tóquio, Singapura, é a mesma coisa. Notem vocês que o evangelho é considerado pelos atenienses como coisa estranha. É isso que está aí no verso 19. Então, tomando consigo, levaram o Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? É uma novidade. Ainda hoje, o verdadeiro evangelho é considerado uma novidade nesse mundo. Na cidade mais intelectual do mundo, o evangelho é uma novidade, uma coisa estranha. Coisa estranha. Mas nessa cidade mais intelectual do mundo, o pregador é considerado um tagarela. E essa palavra tagarela, na língua grega, é muito curiosa. Ela significa um catador de sementes no esgoto. Tagarela era aquela pessoa que falava e falava e falava sem saber o que estava falando. Numa linguagem bem popular brasileira, é um tico-tico no fubá. Alguém que fala o que não entende. É alguém que expressa ideias que não são suas. Porque os intelectuais de Atenas discutiam as suas ideias, a sua cosmovisão, expunham as suas filosofias. Eles achavam que eles eram os verdadeiros sábios. E Paulo, o pregador, está ali falando coisa estranha para eles. E na cabeça deles está falando o que ele não entende. De ideias que não são próprias. Se você perceber, na cidade mais intelectual do mundo, o evangelho é coisa estranha, o pregador é um tagarela e o verdadeiro Deus é desconhecido. Eles têm muitos deuses, eles têm muitos altares. Para você ter uma ideia, quando Paulo chegou em Atenas, Plínio disse que nesse tempo tinha mais de 30 mil deuses adorados em Atenas. A cidade era uma floresta de templos dedicados aos deuses, de altares dedicados aos deuses. Suetônio chegou a dizer que para cada pórtico, cada casa, cada prédio, cada templo daquela cidade era dedicado a um deus. Para eles, a divindade, tantas que tinham, também eram deuses iracundos, eles tinham medo dos seus deuses. Eles não eram cuidados por esses deuses, eles é que tinham que cuidar desses deuses. Para pacificá-los, para não sofrer a ira deles. E curiosamente, Paulo está andando na cidade, e diz a Bíblia que o seu espírito se revoltava pela idolatria dominante na cidade. Não era idolatria só ali e acolá, não, a idolatria dominava. O ambiente era marcado por idolatria. A grande pergunta é se aquilo que revolta, ou irrita, ou traz a ira de Deus, nos irrita também. Porque às vezes a gente roda e passa e olha, e vê a idolatria, e vê a feitiçaria, e vê tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, e a gente não se importa mais. Nosso espírito não se revolta mais. Mas é curioso, que Paulo diz: passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito ao Deus conhecido. Nós às vezes, meus irmãos, perdemos essa percepção. A gente passa, como turista. Passa, tira uma foto, um flash. Que legal, bonito. Partenon, os muitos templos, que bonito. Olha que arquitetura, olha que pompa, olha que beleza. Olha esses pórticos, olha essas colunas jônicas, olha que beleza. E a gente ainda guarda, a gente até ainda compartilha com os amigos. Tudo aquilo que Paulo está olhando, ele está passando e observando. Ele é um pregador. E ele está observando todo esse cenário religioso, e é exatamente isso. O mundo hoje acha o evangelho uma coisa estranha, o mundo hoje acha os pregadores tagarelas, o mundo hoje acha que Deus é desconhecido, mas eles são muito religiosos, muito religiosos. Então, vamos dar uma olhadinha, que o mundo hoje é dominado por visões distorcidas, como eram da Grécia Antiga.
se não vejamos? Primeiro, o ateísmo. Olha o verso 18 comigo. O que quer dizer esse tagarela? Alguns filósofos, versículo 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Vocês sabem que os epicureus eram ateus. Os epicureus acreditavam que o mundo era só aqui e agora, é só matéria. Por isso a tese dos epicureus era: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem amanhã, não tem eternidade, não tem céu, não tem inferno, não tem Deus. É só aqui e agora. A base da vida é o prazer. Curta a vida, beba todas as taças dos prazeres, que não tem mais. Hoje é isso que está dominando a sociedade. O que dominava lá. Segundo, a ideia panteísta de Deus. Vocês sabem também que esses filósofos chamados estoicos eram panteístas. Para eles, Deus era tudo. Tudo é Deus. Os estoicos acreditavam que a natureza era o corpo de Deus e Deus a alma da natureza. Assim que eles entendiam. Quando você olha hoje no sentido de a ideia de mãe terra, os equívocos da política, do meio ambiente hoje, estão influenciados pelo panteísmo. É por isso que matar um papagaio hoje é mais grave que matar um ser humano. As pessoas fazem até brincadeira hoje. Se você estiver andando pela rua e a pessoa está segurando um cachorro, e o cachorro avançar em você e morder na sua perna, não bata no cachorro não. O crime é muito maior do que você bater no dono do cachorro. Se você bater no dono do cachorro, está tudo bem, mas se você bater no cachorro, você está encrencado com a lei. Essa ideia de que a natureza é Deus e Deus é a natureza, está aí. Por isso é a mãe terra. Esse conceito está vazado e influenciado por essa visão panteísta. Mas em terceiro lugar, o materialismo. Voltando aos epicureus, eles eram materialistas. Para eles a matéria era eterna. A matéria não foi criada para eles, era eterna. Eles não têm ideia da criação. O homem não é um ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Portanto, irmãos, isso justifica o aborto. Para o materialista, para que pensar no aborto? Por que aborto é um crime? Tirar uma criança, um ser humano, do ventre da mãe, é tirar uma verruga pestilenta. Porque a vida não é sagrada. A vida não tem origem divina. A vida não é transcendente. A visão é materialista. Então aqueles conceitos da Grécia Antiga também são os conceitos que prevalecem na sociedade de hoje, nas leis de hoje, nos tribunais de hoje, nas cortes de hoje. Porque a Grécia Antiga não é diferente de São Paulo, do Rio, de Nova York, de Singapura. Mas em quarto lugar, eles tinham uma ideia fatalista. Você sabe que os estoicos eram fatalistas. Eles acreditavam nisso, que o mundo está debaixo de uma lei inflexível e severa que não pode ser mudada. Talvez nós poderíamos resumir isso de uma maneira mais simples com a teologia da Gabriela Cravo e Canella. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. A vida não muda. Eu estou debaixo de um destino cego e implacável, de um determinismo cego e implacável. Era essa a ideia que estava governando aquela época, naquele tempo, e ainda hoje. Mas ainda, irmãos, eles eram politeístas. Versículo 23, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Por que estão dizendo isso? Os atenienses, embora tivesse só na época de Paulo lá 30 mil deuses em Atenas, eles estavam com muito medo de terem esquecido alguma divindade e serem punidas. O que eles fizeram? Levantaram um altar genérico ao Deus desconhecido, pensando, se nós esquecemos porventura uma divindade, vamos levantar esse altar aqui, que pelo menos a divindade, ao olhar ao altar genérico, não vai nos punir, não vai derramar sobre nós a sua ira. Meus irmãos, só na Índia, tem mais de 1 milhão de deuses, até a vaca é deusa lá. Nesse mundo,
pós-moderno, com tanta cultura, com tanto conhecimento, com tanta tecnologia, com tanta coisa, os homens são politeístas e místicos. As pessoas são místicas. Ela adora a natureza, adora a floresta, adora uma pedra, adora uma árvore, adora a si mesmas, adora o dinheiro, adora a fama, adora a glória humana. Então, nesse contexto de uma sociedade secularizada, porém religiosa, o que Paulo fez? Porque às vezes a gente fica também com o espírito revoltado, mas não faz nada. A gente passa, observa, mas não tem atitude. O que Paulo fez? Veja comigo, 4 atitudes de Paulo. Primeiro, ele dissertava no versículo 17. Por isso, dissertava. A ideia aqui, irmãos, é dispor detalhadamente, racionalmente, logicamente a verdade. Paulo era um apologista. Paulo era um mestre. E é por isso que você e eu precisamos estudar a Bíblia, que se você não estudar a Bíblia, você não disserta nada, você não defende tese nenhuma, você não dá razão da sua fé. Você precisa compreender a verdade para expô-la. Ele dissertava. Versículo 18. E alguns dos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Ele pregava. E pregar é proclamar o evangelho. Agora não é defender uma tese, agora é apresentar uma mensagem. Mas olha comigo o verso 19. Então, tomando consigo, levaram o Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Ele também ensinava. Ele dissertava, ele pregava e ele ensinava. E ensinar é cadencialmente, proporcionalmente, ensinar um conteúdo. Mas finalmente, versículo 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito: ao Deus conhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Ele anunciava, ele era um arauto, ele era um embaixador. Então vejam vocês que ao vermos São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Nova York, Tóquio, Singapura, as cidades, os centros do saber humano, não basta apenas a gente ver e olhar ou até ficar revoltado. Nós temos que ter uma contrapartida de nessa conjuntura dissertar, nessa conjuntura pregar, nessa conjuntura ensinar, nessa conjuntura anunciar. Mas a pergunta é onde? Onde? Então vamos ver. Primeiro, olha o verso 17. Por isso dissertava na sinagoga. Quando você vai ler o livro de Atos, Paulo era um homem estratégico. Ao chegar numa cidade, o primeiro lugar que Paulo procurava era uma sinagoga. Por quê? Por quê? Porque Paulo era judeu? Ele estava preso ao judaísmo? Não, claro que não. Por que ele procurava a sinagoga? Porque a sinagoga era uma ponte de contato para o evangelho. Quem se reunia na sinagoga? Os judeus e os prosélitos, ou seja, os gentios convertidos ao judaísmo. Por que cabeça de ponte? Porque eles já acreditavam na lei. O que faltava para o judaísmo? Faltava uma coisa só: entender que Jesus de Nazaré era o Messias prometido na lei. Então eu pegava esse gancho de alguém que já acreditava na lei, para dizer o seguinte: olha, vocês acreditam na lei, pois bem, a lei apresenta o Messias, e o Messias é Jesus de Nazaré. Então eu já pegava um auditório que já acreditava na base da lei, que conhecia a história de Israel, que conhecia os sacrifícios, que conhecia as festas, que conhecia a promessa do Messias. E agora o ponto básico é o seguinte: olha, esse que eu anuncio é o Messias prometido na lei que vocês estudam. Por isso que eu começava com a sinagoga. Mas onde ele estava mais? Versículo 17. E também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Bom, a praça, irmãos, grega não era a praça nossa hoje, das nossas cidades. A palavra praça no grego, ágora, era o local onde os pensadores, os filósofos, os grandes detentores do saber humano se reuniam para dissertar, discorrer sobre os seus pontos de vista filosóficos, a sua cosmovisão. Então, quando Paulo vai para a praça, quando é que ele ia para a praça? Todos os dias.
Paulo não era um pregador intramuros, Paulo não era um pregador entre quatro paredes, Paulo era um pregador como Jesus. Ele estava na rua, ele estava na praça, ele estava na praia, ele estava em qualquer lugar onde tivesse gente, lá ele estava. E ali diz o texto, versículo 17, que os filósofos, versículo 18, alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Vejam vocês que ele está pregando, ele está dissertando, e essa mensagem do evangelho começa a impactar essas pessoas, porque está aí na contramão das crenças que elas têm, e eles contendem com Paulo, e acham que Paulo está pregando o evangelho, porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição, conforme o versículo 18, e para eles isso era uma coisa estranha. Aliás, mesmo diante de um panteão com mais de 30 mil deuses, eles nunca tinham ouvido falar de Jesus e da ressurreição. Aliás, eles pensavam que a ressurreição era uma deusa. Estranhos deuses, porque Jesus pregava Jesus e a ressurreição. Eles estavam pensando numa divindade masculina e outra feminina. E Paulo está lá discutindo com eles na praça, o campo dos eruditos, né? Mas agora no verso 22, onde ele está pregando? Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago. O Areópago era a colina de Ares, não é apenas um espaço geográfico em Atenas, perto do Partenon, mas era o local onde as autoridades da Grécia Antiga se reuniam para discutir as ideias e definir as ideias. Por exemplo, quando uma pessoa chegava lá pregando uma coisa estranha, ele tinha que dar justificativo do que estava pregando. Então ele era levado a esta corte do Areópago para justificar o que ele está falando, para não ser uma tagarelice. E Paulo está lá, exatamente no Areópago, para pregar o evangelho. E se você ler o texto com atenção, você vai ver que Paulo vai apresentar 5 teses diante do Areópago. Primeira tese: Deus é o criador do universo. Segunda tese: Deus é o sustentador da vida. Terceira tese: Deus é o governador de todas as nações. Quarta tese: Deus é o criador de todos os seres humanos. Quinta tese: Deus é o juiz do mundo. Ele reúne os seus argumentos e vai fincar no alto da colina de Ares, no topo intelectual do mundo, a bandeira do evangelho, e mostrar que esse Deus é o criador, é o preservador, esse Deus é o dono das nações, esse Deus é o criador dos homens, e esse Deus é o juiz do mundo. Então, amados, quero resumir isso, mostrando em essência o que Paulo pregou em Atenas. Em primeiro lugar, Paulo estava aqui em Atenas pregando a grandeza singular do Deus que eles não conheciam. Veja comigo, por favor, o verso 24. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Agora olha o verso 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Com isso Paulo está dizendo algumas verdades que deitam por terra ainda hoje, algumas ideias tão comuns e tão populares nos meios acadêmicos, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado. Primeiro, a matéria não é eterna como pensavam os gregos. A matéria foi criada. Segundo, o mundo não surgiu espontaneamente, como pensa a teoria da geração espontânea. O mundo foi chamado à existência. Ele não pariu a si mesmo. Terceiro, o mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica, como se algo casual, fortuito, desse origem a esse vasto e insondável universo, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Não, o mundo foi criado. Uma razão muito fácil de você entender isso. Pensa comigo no nosso planeta. Por que nós estamos aqui? Será que foi uma explosão casual que nos deixou nesse local tão favorável para a vida? Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. O acaso nos deixou precisamente onde devíamos estar? É preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pense comigo na Lua. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra.
Não houver a lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no planeta. Será que foi o acaso que deixou a lua na sua órbita? Com uma explosão casual? Não, foram as mãos do nosso Deus. Ele criou todas as coisas. Essa verdade que Paulo ensina deita por terra a evolução, a teoria da evolução. Vocês sabem que no mesmo ano que chegou no Brasil o missionário pioneiro do presbiterianismo, Ashbel Green Simonton, em 1859, nesse mesmo ano, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução está sendo ensinada como verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Criacionismo não é artigo de fé, criacionismo não é artigo de religião, criacionismo é artigo de ciência. O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado, é que o mundo criado, que a ciência prova, foi criado por Deus. Então, Paulo, preste bem atenção nisso, irmãos. Quando Paulo ia pregar para judeus nas sinagogas, você vai ver isso no discurso dele, no capítulo 14, capítulo 13 de Atos. Eu cheguei em Antioquia da Pisídia e está falando para judeus na sinagoga. Ele começa como? Ele começa com a história de Israel. Ele começa com Abraão, ele passa por Moisés, ele passa pela lei e vai dizer que Jesus é o Messias que estavam esperando. Mas Paulo está falando para a gente que não conhece a lei, que não conhece o Antigo Testamento, que não conhece Abraão, que não conhece Moisés, que é um povo pagão. E como é que ele começa? Ele começa mostrando que Deus é o Criador. Ele começa mostrando que Deus é o provedor. Ele começa mostrando que Deus é o criador de todo ser humano, que essa ideia que veio do macaco é bobagem. Deus criou um homem só, e desse homem procede toda a raça humana, para habitar em toda a face da terra. Ele começa a mostrar quem é Deus, para ir então apresentar o Evangelho. Ou seja, é o mesmo Evangelho, mas abordado de maneira diferente, para públicos diferentes. Mas notem comigo, que depois que Paulo apresenta Deus como Criador, em segundo lugar, ele vai mostrar que esse Deus, na sua bondade, é o Deus da providência. Versículo de número 25, na parte B diz assim: pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Em outras palavras, meus irmãos, Deus não só criou, Ele cuida. Deus não só criou, Ele preserva. Deus não só criou, Ele mantém a sua criação. E num ano de pandemia, há 2 anos de pandemia, talvez essa verdade fique muito mais clara para nós. Mais de 6 milhões de pessoas morreram no mundo todo. E você está aqui. Gente melhor que você e eu se foi, e nós estamos aqui. Gente rica e gente pobre, gente culta e gente iletrada, gente religiosa e gente não religiosa, se foi, e você está aqui. Ele quem dá a respiração, a vida e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então entenda uma coisa, você depende de Deus, totalmente de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Ele quem dá a vida e Ele quem tira a vida. Se Ele fechar a torneira do oxigênio, você cai e vira pó. Então, cuidado com o narizinho empinado, cuidado com o peito estufado, cuidado para você não dizer na parábola que Jesus contou: estou rico e abastado, tenho muito. Agora, ó minha alma, come, bebe, regala-te por muitos anos. Louco, esta noite pedirá a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Você e eu dependemos de Deus. Você e eu precisamos nos curvar diante de Deus, porque Ele é o Deus que criou, e Ele é o Deus que preserva, e Ele tira a vida quando Ele quer, porque Ele é o dono da vida. Só Ele pode dar a vida, só Ele pode tirar a vida. Mas em terceiro lugar, Paulo apresenta para os atenienses o Deus da graça. O Deus da graça, porque no versículo 18, você confira comigo aí, ele pregava Jesus e a ressurreição. E agora no verso 30, ele vai mostrar que esse Deus se fez carne, ele veio ao mundo,
E ele morreu, mas ele ressuscitou. E agora ele exige arrependimento. Olha o verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, mas agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Há um dever imperativo ordenado por Deus. Há uma necessidade universal requerido de todos. Há uma obrigação imediata agora, e há uma graça salvadora, sem o qual não há salvação. Arrependa-se. Não há salvação sem arrependimento, irmãos. Essa mensagem não é palatável, não é popular. Ela não agrega, ela não atrai multidões, mas é a única mensagem que o homem precisa ouvir se ele quer ser salvo. Deus requer isso. Deus exige isso. E não há exceção para essa exigência. Todos. E não há postergação nessa decisão. É agora. É agora. E por que Deus vai fazer isso? Por que Deus exige isso? Porque no verso 31 diz que tem um juízo. Deus vai julgar. O fato é anunciado. Deus julgará o mundo. O dia é fixado. Já apontou esse dia. O juiz é designado. É Jesus. A forma é indicada. Com justiça. A prova é dada. Ele o ressuscitou. E o tribunal de Deus está à nossa frente. À nossa frente. O livro de Apocalipse, capítulo 20... descreve essa cena de uma maneira impressionante. O trono é instalado, é o trono branco, é o trono da justiça. E diz a Bíblia que todos vão estar lá, grandes e pequenos. Que os mares vão devolver os seus mortos, que os cemitérios vão abrir suas sepulturas, e todos estarão lá. E os livros serão abertos. E os homens vão ser julgados segundo as suas obras, suas palavras, suas obras, suas ações, suas omissões, seus pensamentos. E diante dos quesitos todos do julgamento, ninguém vai ser considerado digno, ninguém vai ser considerado inocente, todos serão considerados culpados. Por isso um outro livro será aberto, o livro da vida. E se alguém tiver o seu nome escrito no livro da vida, esse entrará no gozo de Deus, esse entrará na bem-aventurança eterna. Mas se alguém não tem o seu nome escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo que arde com enxofre eternamente. Talvez essa mensagem não é agradável, mas é melhor ouvir falar sobre o inferno do que ir para lá. É melhor ser alertado em tempo oportuno para que se arrependa, do que nunca pensar nisso e não ter mais chance. Então diz a Escritura que o Evangelho exige uma resposta. E naquele caso, 3 decisões foram tomadas. Confira comigo, por favor. Primeira decisão está no versículo 32. Uns escarneceram quando ouviram falar de ressurreição. Por que isso? Vocês sabem que os gregos não acreditavam em ressurreição. Por que não acreditavam? Porque os gregos criam no dualismo. Matéria má, espírito bom. Para o grego, quando uma pessoa morria, era uma espécie de libertação. Onde a alma que estava presa pelo corpo material se desprendia do corpo material. Então para eles isso era uma libertação da alma. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Então quando Paulo falou de ressurreição, eles escarneceram, eles não quiseram. Há muitos que ainda hoje ouvem o Evangelho, meus irmãos, escarnecem do Evangelho. Segunda decisão está aí no verso 32. Outros adiaram, dizendo, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Essa é uma ideia tola. Por que eles estão dizendo com isso? Estão dizendo o seguinte, olha, o controle está na nossa mão. Quem decide somos nós. Nós decidimos a hora que nós quisermos, quando nós quisermos. Nós temos o controle, a vida está na nossa mão, o tempo está na nossa mão, a escolha está na nossa mão. É tolice, é tolice. Nós não temos administração do tempo. Nós não sabemos sequer se vamos estar vivos daqui a 5 minutos. Então adiar essa decisão é a maior loucura que uma pessoa pode tomar na vida. Me permita ilustrar isso de uma maneira muito simples. Havia um homem contratado, na época das estradas de ferro, que eram a única forma quase de transporte. Um homem foi contratado para cuidar de uma ponte, onde o trem passava todos os dias com passageiros, para lá e para cá. Era um lugar perigoso, e a companhia ferroviária entendeu que precisava de alguém ali de plantão, para sempre cuidar, porque havia o perigo das chuvas, das enxurradas, e comprometer a segurança daquela estrada.
E o homem contratado um dia foi convidado com seus amigos para beber, para um churrasco. E ele foi para lá, e ele se esqueceu, e ele largou o seu trabalho. E veio uma chuva torrencial, e os rios encheram, e as correntes correram, e levaram de roldão parte daquela estrada, deixando a estrutura completamente vulnerável. E ele está bebendo. De repente o trem aponta na estrada com alta velocidade. Daqui a pouco um barulho ensurdecedor. Um acidente grave. Centenas de pessoas esmagadas debaixo das ferragens. Uma tragédia. E aquele homem, ao perceber a gravidade do que aconteceu, desesperado, ele saiu daquela bebedeira e começou a gritar como um louco. Ah, se eu tivesse ouvido! Ah, se eu tivesse ouvido! Ah, se eu tivesse ouvido! Era tarde demais. O acidente já havia acontecido. Muitos naquele dia vão gritar desesperados: ah, se eu tivesse ouvido! Ah, se eu tivesse ouvido! Ah, se eu tivesse ouvido! Mas é tarde demais. Hoje é o dia do arrependimento. Amanhã será o dia do juízo. Mas bendito seja Deus, irmãos, onde o evangelho é pregado, ele tem uma resposta positiva. Porque o verso 34 diz: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Onde o evangelho é pregado, o resultado aparece. A palavra de Deus não volta para ele vazia. Louvado seja Deus. E você está aqui nesta manhã, e se você hoje, agora ainda, não teve um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus, esta pode ser a manhã da sua salvação, da sua entrega incondicional ao Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia oportuno. Me permita ilustrar isso para encerrar. Na história da humanidade, o homem que já foi considerado e até hoje considerado o maior equilibrista do mundo foi um francês, que veio no século XIX. O nome dele era Charles Blondin. Era um nome de guerra. E Charles Blondin era mundialmente famoso pelas suas façanhas. E um dia este homem propõe um espetáculo que causa espanto no mundo. Ele prometeu esticar um cabo de aço por sobre a cachoeira de Niágara, entre Estados Unidos e Canadá, e passar por cima da grande tormenta. Os trens lotados vieram de Buffalo, de Nova York, de Toronto, para assistir a cena e aquele grande espetáculo. E então esticaram aquele cabo de aço. E Charles Blondin sobe naquele cabo e começa a andar, vagarosamente, cuidadosamente, sob o olhar suspenso daquela multidão. E ele vai de um lado ao outro, com segurança e confiança. E a multidão aplaude ruidosamente o seu gesto. Depois ele volta e pergunta para a multidão: alguém acredita aqui que eu possa levar alguém comigo e atravessar este cabo novamente? A multidão aplaudiu: claro, acreditamos, acreditamos. Ele perguntou: quem quer vir comigo? Ninguém apareceu. Ele chamou o seu empresário, o senhor Concorde. Concorde, você vem comigo. Concorde, talvez por experiência e conhecê-lo bem, disse: eu vou. Ambos subiram. A multidão não consegue respirar. Olhar fixo, respiração suspensa. E eles estão caminhando. Caminhando. Lá embaixo a tormenta. Quem conhece Cachoeira de Niágara sabe que é impossível alguém cair ali e sobreviver. Quando eles estavam no meio, um espertalhão foi lá e cortou uma das cordas que sustentava o cabo de aço. O cabo de aço começa a balançar. A tragédia parecia inevitável. E ele diz para Concorde: Concorde, você e eu somos um. Confia em mim. E eles vão caminhando. A multidão desesperada, e eles caminhando. Até que atravessam para o outro lado, salvos e seguros. E a multidão prorrompeu em aplausos demorados e ruidosos. Quero dizer para você que entre a terra e o céu há um grande abismo.
E o inferno, com a sua bocarra aberta, quer tragar você. Só existe um que pode transportar você em segurança, salvo e seguro para o céu. E este alguém é Jesus. E Ele está aqui. E hoje Ele quer salvar a sua vida. E hoje Ele pode perdoar os seus pecados. E hoje Ele pode dar a você a vida eterna. E hoje Ele pode conduzir você salvo e seguro para o céu. Essa é uma manhã de decisão. Curva a sua fronte, por favor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus conhece você. Ele sabe exatamente como você está agora. Não basta você ser um religioso. Não basta você ser filho de crente. Não basta você ser presbiteriano. Você precisa ter uma entrega total da sua vida a Jesus. E se nesta manhã você deseja colocar sua vida nas mãos desse Jesus que salva totalmente e dá a você segurança de salvação, eu quero orar por você em especial. Se você deseja que eu ore em seu favor, onde você está, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão, fique com a sua mão levantada. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Ó Senhor, bendito é o teu nome, porque não há Deus além de ti. As nações se dobram diante de tantos deuses falsos, mas nós temos a bênção de conhecer o Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio morrer pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Oh Senhor, nesta manhã salva, Senhor, liberta, Senhor, perdoa, Senhor, transforma, Senhor. Aqueles que hoje se colocam nas tuas mãos, dá a eles a segurança da vida eterna, a alegria da salvação. Aqueles que estão lá em casa, agora onde quer que estejam nos assistindo, põe a tua mão de graça e salvação sobre eles e traz glória ao teu próprio nome, salvando a vida dessas pessoas. Nós te rendemos graças, porque tu és o Deus que salva. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, amém.